Olá a todos, boa tarde. Vou-vos falar-vos de dois assuntos marítimos. Começo pelo agora muito discutido motim do navio Mondego. O presidente da Associação Nacional dos Sargentos elogiou a coragem destes 11 militares que se recusaram a embarcar no NRP Mondego. O comandante deste navio diz que o mesmo, afinal, tinha condições de segurança para cumprir a missão. Gouveia e Melo, entretanto, vem e diz que não há forças armadas sem disciplina. Aliás, ele vai lá ao Funchal hoje, quinta-feira, exatamente para averiguar a situação. São estes os três momentos e opiniões diversas deste caso. E eu lembrei-me logo de dois filmes. Óbvio, Motim no Bounty e também o Titanic. Motim no Bounty pelas razões óbvias. O Titanic, não pensem que estou a imaginar Gouveia e Melo, abraços com o comandante do navio na proa, com uma célebre imagem dos protagonistas deste filme, mas porque a orquestra tocava enquanto o navio se afundava, porque era esse o seu dever. Ora, entretanto, o sargento António Coelho Lima, portanto, o presidente da Associação de Sargentos, frisou que foi uma atitude de coragem, rigor e dignidade, diz ele, a recusa destes militares, e não um ato de falta de disciplina, pois o problema é mais complexo. Falta de manutenção dos aparelhos. E aqui é que está o grande dos ílis da questão. Este sargento também sublinhou que há falta de verbas, há escassez de meios e não é só na Marinha, em todas as Forças Armadas. Ora, este é um problema que já ouvimos dizer por diversas vezes. Entretanto, o primeiro-tenente Vasco Lopes Pires, que era o comandante do Mondego, garantiu que o navio, afinal, tinha condições para acompanhar a tal embarcação russa que navegava perto da ilha de Porto Santo. 13, então, destes 26 militares, 13 deles recusaram-se, como sabemos, a embarcar e cumprir a missão destinada, alegando que havia falta de segurança. E, portanto, até o próprio comandante afirmou que só um dos motores é que estava a funcionar, daí ter solicitado um rebocador para se fazer a manobra de largada do cais do Funchal. Disse ainda o senhor comandante que nunca colocaria os militares em risco, e assim que visse que houvesse algum problema, abortaria a missão, obviamente, se as condições de segurança não estivessem a ser cumpridas. Abriram-se então 13 processos disciplinares a estes militares que se recusaram a cumprir ordens. Em sua defesa, num documento que todos assinaram, alegam que o mar estava muito bravio, com ondas de 2 a 3 metros, não havia condições de segurança suficientes para acompanharem a dita embarcação russa. Entretanto, o chefe de Estado-Maior da Marinha, Gouveia Mel, defendeu que isto é um problema de disciplina e não de questões de manutenção, porque a Marinha não manda navios para o mar executar missões se os navios não estejam em condições. E quem decide se estão em condições ou não, obviamente, é a hierarquia da Marinha, não os seus subordinados. Não querendo comentar este caso, mas também indiretamente comentando, o Sr. Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, lembrou que o material militar, independentemente de que ramo das Forças Armadas se trate, precisa de manutenção e atualização também para valorizar a defesa nacional. Isto é tudo muito engraçado, parece que só quando há um problema ou há uma falha é que se lembram do que é que realmente se necessita. Há poucos anos eu vi o paiol de Mafra num local que se encontra colado à sacristia da Basílica. Como devem calcular, não é propriamente o local mais seguro e confortável para ninguém. E, portanto, espero que isto, entretanto, tenha sido modificado. Bom, mas voltando então a este caso, curiosamente, o Primeiro-Ministro veio tapar mais um buraco com a promessa de 39 milhões de euros para a manutenção de navios. Ou seja, se não tivesse acontecido o motim no Mondego, o governo continuaria a protelar mais uma reforma e, pelos que parece, 39 milhões não são capazes, se calhar não são capazes nem suficientes
para todas as manutenções e atualizações que são necessárias. E como diz o presidente da Associação de Sargentos, faz-nos pensar que alguém está a brincar connosco. E este sargento ainda acrescenta que as questões da defesa nacional e das Forças Armadas não podem ser usadas como uma arma de arremesso político partidário e que todos os partidos na Assembleia da República deviam estar unidos porque a defesa nacional está acima de quaisquer interesses partidários. Portanto, nós temos aqui questões de segurança nacional, defesa nacional, hierarquia, disciplina, afinal, quem é que tem razão? Eu vou-vos ser muito honesta, eu não tenho uma posição clara sobre isto. O meu pai é português e é militar, o meu avô materno também foi militar, e como devem calcular, neste contexto, tive uma educação muito rigorosa e com muita disciplina. E o meu pai diz sempre que as ordens foram feitas para serem cumpridas e que o militar tem de obedecer e ter disciplina. Talvez por isso, talvez, esteja inclinada a dar razão a Gouveia e Melo quando afirma que sem a disciplina e a obediência às normas e confiança na hierarquia, o caos toma conta. Ele não diz bem estas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Por outro lado, depois de ter visto os vídeos que correm por aí na net do interior da embarcação Mondego e a quantidade de água que entra lá dentro, fiquei preocupada. E até de certa forma compreendi a atitude dos 13 militares amotinados. E lembrei-me que às vezes a desobediência é um motor de mudança. Afinal, e por causa deste episódio, o governo anunciou o desbloqueio de verbas. E julgo que é um caso complexo e, pelos vistos, ambos os lados, não é? Ambos os lados têm a sua razão. Também me parece que não temos todos os dados, neste momento, para tirarmos conclusões totalitárias e apressadas que têm tendência para ser injustas. Uma coisa é certa, colocar a autoridade hierárquica em causa é o início da falência das Forças Armadas, mais do que até da falta de verbas. Portanto, como veem, temos aqui assunto para grandes e calorosas discussões e, enfim, fico à espera do vosso feedback. Por falar em barcos, vou aqui mencionar o segundo tema de hoje, que é algo que tem passado pouco na comunicação social, mas que me parece sintomático de toda esta falta de rigor, disciplina, compromisso, a que temos, e claro, questões de dinheiro a que temos assistido, que é o caso dos navios elétricos que a Transtejo comprou. Repito, navios elétricos que a Transtejo comprou sem baterias. Ouviram bem, a Transtejo comprou em 2021 10 navios elétricos por 52 milhões de euros. Aliás, esta notícia até foi avançada pelo Jornal Público e não tinham baterias. Ou melhor, só um é que tinha. 9 deles não tinham baterias. A empresa com quem assinaram o contrato foi a espanhola Astilleros Gondan, AS, e na altura a Transtejo disse ao Tribunal de Contas que faria um concurso público para a aquisição de baterias, porque o equipamento tem uma vida útil inferior à dos barcos, por causa do seu desgaste, blá blá blá, uíscas saquetas. Mas do concurso público, nem as cores. Foi logo por ajuste direto à mesma companhia espanhola que se fez o contrato, agora mais um contrato, por 15 milhões de euros. No final do ano passado, 2022. Portanto, entre 21 e 22, os barcos ficaram parados, não andaram, porque não tinham baterias. E as baterias foram adquiridas por ajuste direto à mesma empresa, que foi contratar outra empresa para obter as baterias. Os estaleiros navais de Peniche tentaram, entretanto, impugnar o concurso, alegou, e julgo eu com razão, que a separação dos contratos fez com que a Transtejo pagasse mais, além dos barcos estarem parados por não terem baterias. Isto é um bocado ridículo. Mas agora, o Tribunal de Contas acordou finalmente para a vida e não só disse que a opção da Transtejo é economicamente inexplicável, como também é ilegal. E vai mandar para o Ministério Público, então, uma cópia do acórdão para este ser investigado. E agora eu pergunto, quem é que beneficiou com todo este processo? Pelos vistos,
foi a empresa espanhola. Mas terá sido só ela? Se calhar era interessante perceber se existe alguém conhecido ou amigo entre estas empresas, porque isto não é normal. Eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu acho que isto deveria ser investigado e bem investigado, porque eu não acredito que alguém seja tão estúpido para comprar barcos sem baterias e depois faça um ajuste direto com uma empresa que depois vai contratar outra para vender essas mesmas baterias. Pelos vistos, as coisas pelos mares e pelos rios andam um bocadinho turbulentas no nosso país e ainda bem que o Tribunal de Contas eh, pôs, parou isto e está a tentar averiguar através do Ministério Público. Esperemos que isto fique esclarecido. E eram estes os temas que eu trazia para falar convosco hoje. Até para a semana e uma boa tarde.